Fala galera, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live do projeto 545. Todos os dias, a Advocacia Aplicada estará trazendo conteúdo jurídico relevante para você, tirando dúvidas, trazendo novidades da área do direito empresarial, aplicando sempre o direito na prática, tá? Não adianta nada conteúdo, muita informação, se você não consegue pegar esse teu conteúdo que você tem aprendido em pós-graduação, na faculdade, e não conseguir inserir ele na prática. Então, nós vamos estar te ajudando a aplicar o direito na prática. Essa é a proposta da Advocacia Aplicada. Através de conhecimento, de experiência, eu tenho 20 anos de advocacia e isso nos ajuda muito, nos credencia a estar te auxiliando nessa caminhada, nessa jornada do mundo empresarial. Tá? Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade de sócios. Tá? No mundo empresarial, nós sabemos que os sócios eles assumem responsabilidades. E aí o Código Civil de 2002 trouxe bastante inovação a esse respeito, trouxe um capítulo específico falando da área empresarial e a parte de responsabilidade de sócios não é diferente, tá ok? O artigo 1052 do Código Civil, esse mesmo aqui que está anotado aqui na tela do seu lado, ele é muito claro quando ele diz, e aqui eu vou me ater somente às responsabilidades limitadas do sócio, que é o tipo societário, tá? Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Mas, doutor, mas não tem aqueles outros tipos societários, você já vem comentando aqui, tem MEI, tem EIRELI, tem ESC, sociedade simples, sociedades em conta de participação, tem a SA, tem diversos outros modelos societários, tá? Mas na nossa live de hoje, eu vou me ater à responsabilidade dos sócios no que diz respeito à empresa por cotas de responsabilidade limitada. Vocês sabem quais são essas responsabilidades do sócio, o limite, até onde essa responsabilidade vai? Então, acompanhe até o final que a gente vai estar destrinchando essas responsabilidades. Em especial, essa responsabilidade do sócio no tocante à reforma trabalhista. Tá? Se você não sabe, a Lei 13.467 de 2017 houve uma significante modificação na legislação trabalhista, que é a conhecida reforma trabalhista. E lá nós também tivemos modificação com relação à responsabilidade dos sócios, que antes não tinha. Pasmem, não tinha. E aí o judiciário, o magistrado, os doutrinadores da área do direito do trabalho, eles vinham e se utilizavam do disposto no Código Civil. Agora não precisa mais, tem regulamentação própria e nós vamos ver isso também hoje, tá ok? Então vem comigo nessa jornada. Artigo 1052 do Código Civil. Ele é muito claro quando ele diz que o sócio, ele responde até o limite das suas cotas na sociedade. Mas, doutor Léo, como é que é isso? Me explica mais. Então, vamos lá. A empresa, ela é dividida por cotas. Cotas sociais. Por exemplo, recentemente, um cliente nosso nos trouxe para abrir uma empresa e as cotas da empresa, que é a quantidade que na SA chama de ações, que compõe a sociedade. E essas cotas, ela tem um valor em reais, tá? Então, essas cotas, chamadas cotas que formam o capital social, olha só que interessante. Essas cotas, elas formam o capital social. Então, recentemente, nós fomos contratados para abrir uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. E essa EIRELI, obrigatoriamente, ela tem como capital social mínimo 100 salários mínimos. Exatamente. Hoje dá quase 100 mil reais de capital social. Tá? Então, nesse exemplo, cada cota era R$1, então a empresa ela era formada por 100 mil cotas. E cada cota R$1, no caso da EIRELI era um único sócio. No caso da limitada, são 2 ou mais sócios. Tá? Se fosse uma limitada aqui, com um capital social de 100 mil reais, e cada sócio tiver 50% das cotas,
Então, a gente está dizendo o seguinte, 50% para cada sócio tem de cotas metade, 50 mil cotas. E de capital social, 50 mil reais de capital social. Vocês estão entendendo? Tudo certo com relação a isso? Então, o sócio ele responde pela sua quantidade de cotas. No exemplo que nós demos, 50%, metade da empresa ele responde. Tá joia? Em caso de algum passivo, seja ele tributário, civil, trabalhista, consumerista, esse passivo ele só alcança até o valor das cotas. Mas, doutor, e se essas cotas elas não estiverem integralizadas? Ele responde, segundo o artigo 1052 do Código Civil, ele responde integralmente pelo capital social. E aí você já deve estar olhando, doutor Léo, o que é integralizar as cotas do meu contrato social, da minha empresa? É você efetivamente investir esse valor na sociedade. Tá? No exemplo que eu dei aqui, uma empresa que foi aberta com capital social de 100 mil reais, nós temos 50% para cada sócio. Essa integralização é o desembolso financeiro na empresa, é o aporte financeiro na empresa pelos sócios, que pode acontecer na hora que a empresa é aberta, como ela pode acontecer de forma parcelada, diluída com o tempo. Tá ok? Estão me acompanhando nesse raciocínio? Então, se a empresa ela é aberta com 100 mil e os sócios eles não colocam 100 mil na sociedade, mas cada um coloca 20 mil, nós estamos falando que está faltando 60 mil para integralizar o capital social. E dessa forma, os sócios respondem solidariamente por esses 60 mil, em caso de algum passivo. Então, é muito importante que na hora que for abrir a sociedade, ela seja aberta, tá? Com o capital social integralizado, para que um sócio não venha a responder pela integralização do capital do outro sócio, pelo capital social do outro sócio. Está claro aí, turma? Está entendendo aí essa importância de você colocar 100% do capital social integralizado na abertura? Mas, doutor, a empresa é de 100 mil, nós não temos 100 mil ainda. Ok, não tem problema com relação a isso. Então, você não abre com 100 mil. Quanto é que você vai realmente, de fato, investir na empresa? Não, nós vamos abrir uma empresa com 20 mil reais, é um investimento inicial. Ok, então coloca 20 mil reais. A partir do que a empresa for funcionando, você pode ir aumentando o capital social da sociedade. Você pode até fazer reinvestimentos. E dependendo da tua área de atuação, você nem precisa fazer isso. Eu tenho clientes que faturam para mais de 1 milhão de reais por ano, tem outros que faturam por mais de 1 milhão de reais por mês e que continuam com o capital social da empresa baixo, porque ele não precisa reinvestir e aumentar o seu capital social. Eu já tenho clientes aqui no escritório que precisam ou aumentar um radar para fins de importação, ou ter participação em licitações, assinam contratos com órgãos públicos que precisa dar robustez, solidez ao contrato social para justificar a operação, para justificar participar de licitação, aí ele precisa aumentar o contrato social. Então, uma dica aqui muito importante é cuidado com o valor das cotas societárias que você coloca, porque o sócio ele responde pelo valor das cotas. Então, se você está abrindo um negócio, ou se você já tem um negócio do qual o capital social é muito elevado daquilo que ele precisa, cuidado. Você que é sócio, você responde até o limite das suas cotas. Se a tua empresa ela operacionaliza milhões, você pode ter milhões de passivos por conta da operacionalização. Seja milhões em passivos tributários, cíveis, trabalhistas, tá? Se isso está no contrato social, você que é sócio, responde solidariamente pelo teu capital social, entende? Isso podendo atingir o patrimônio pessoal do sócio. Então, você que é meu colega advogado, que atua na área do direito empresarial, você precisa resguardar e proteger o teu cliente nessas operações. Tá ok? Ficou claro aí, turma? Se tiver dúvida acerca disso, manda o direct, manda a consulta, que a gente vai estar interagindo nesse sentido, e aquilo que a gente puder estar te atendendo e demandando retorno, nós vamos estar fazendo, tá ok?
Então, tem chegado muita consulta, tem nos chegado bastante questionamentos, e dos quais alguns nós vamos responder e outros nós não vamos ter condição de responder, dado a demanda do escritório. Tá ok? Então, se você tem sua dúvida, mande para nós. A outra questão é com relação ao artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, que é justamente, ele interage com o artigo 10A da Lei 13.467 de 2017. Doutor, como assim ele interage? Eu já disse aqui anteriormente que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, não previa a responsabilidade dos sócios da empresa. E aí ficava aquele questionamento, muita discussão acerca disso, discussões, inclusive, que subia aos tribunais superiores, no caso o TST, Tribunal Superior do Trabalho, debatendo essa questão da responsabilidade dos sócios, por falta de previsão legal, tá ok? Então, isso foi sacramentado, isso foi encerrado em 2017, desde 11 de novembro de 2017, encerrou-se essa celeuma, tá? Pois os sócios passaram a responder pelas atividades da empresa até 2 anos a sua saída da empresa, tá? Então, você que é sócio de uma empresa que não está mais funcionando, assine, procure o seu advogado, procure o seu contador e assine logo esse contrato social, esse aditivo, onde você sai da sociedade. Porque enquanto você estiver nela, você continua respondendo. Tá? E depois que você sair, você ainda vai passar 2 anos respondendo por passivos que surjam da época que você era sócio. Isso é muito sério, muito sério. Tá? Então, se é algo hoje que eu quero trazer para você, que abra a tua mente, que traga clareza, traga entendimento, se você não está mais numa sociedade, regularize, saia de direito. Se você não está mais de fato, saia de direito, assine um ato constitutivo, tá ok? E sacramente essa história, vira a página e vá tocar a sua vida, fazer outra coisa. Agora, enquanto você não faz isso, você continua respondendo. E aí eu queria continuar aqui, que é como disposto no artigo 10, letra A, da Lei 13.467. E aí, muitos questionamentos acerca disso, né? Mas e aí, responde sobre o quê? Responde sobre passivos, tá, da empresa. Ah, a empresa é devedora, a empresa está com problema, vai responder. Então, é muito importante que você regularize isso. O artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, já previa isso. Então, aquele que se retira, que chama sócio retirante, que se retira da sociedade, ele ainda continua respondendo pelos próximos 2 anos, pelos atos que ele praticou quando ainda era sócio. Mas, doutor Léo, não tem nenhuma exceção, não tem nada, porque eu vejo tanto aí, problema em empresa, tem. A exceção é quando esse sócio que se retirou da sociedade, ele agiu com fraude ao contrato social, com fraude à legislação, ele agiu com dolo. Se o empresário, administrador da sociedade, agiu dessa forma com a sociedade empresarial, ele responde sim, não somente pelas cotas dele, como diz o 1052, mas ele responde ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal. Então, a gente tem que ter muita segurança aí, muito cuidado ao tratar disso, para evitar que o patrimônio pessoal do sócio seja alcançado por uma má gestão. Porque o limiar é tênue entre má gestão e fraude. Depende do olhar do observador. Aquele que está olhando aquela situação, aquele contexto empresarial, ele pode pensar que aquilo seja uma fraude, um dolo ao contrato social, aos atos constitutivos da empresa, tá? Uma fraude à legislação. Então, muito cuidado. Você que é sócio, administrador de uma empresa, tenha lisura, haja com compliance. Hoje o compliance, ele é bem abrangente, ele está no mundo jurídico, no mundo societário, ele está no ambiente contábil, ele está no ambiente das regras de conduta interna, e aí os RHs têm aplicado muito bem isso. Então, muito cuidado com essa questão desse gerenciamento corporativo, você que é sócio administrador. Muito cuidado mesmo, tá? Porque senão você pode responder
responder por perdas e danos, você pode responder por esses passivos com o teu patrimônio pessoal. E isso não é interessante. Então, eu também sou empresário, você que é empresário, você que é advogado da área empresarial, a gente tem que ter cuidado para blindar, trazer segurança jurídica para o patrimônio do empresário e não deixá-lo descoberto. Então, essa questão da responsabilidade dos sócios, e aqui a minha pretensão não é esgotar profundamente o tema, mas é trazer esse alerta, trazer esse cuidado para não ter problemas futuros e aí comprometer o teu patrimônio, aquilo que você vem construindo ao longo do tempo. Tá ok? Então, responsabilidade civil está clara do sócio, tá? Dentro do Código Civil. A responsabilidade do sócio dentro da ambiência trabalhista também está claro. E, doutor Léo, o que é esse artigo 1085 do Código Civil? Pronto, esse é o tema que eu quero fechar a nossa live de hoje, que é com relação à resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Tá? E aí eu quero chamar a atenção para isso. Com relação ao disposto nesse artigo 1085 do Código Civil, eu quero deixar o seguinte, para você que é sócio, que é responsável com a tua sociedade, se você tem na tua sociedade sócios que se comportam de maneira duvidosa, do qual você não sabe como ele está desempenhando as suas atribuições, que ele pode estar colocando em risco o desenvolvimento, a continuidade da empresa, você pode sim excluí-lo da sociedade. Tá? E aí eu vou deixar aqui essa interrogação, porque será o nosso tema de amanhã. Como eu posso excluir o sócio da sociedade? Tá? Quais as ferramentas que nós temos hoje disponíveis na legislação? O que é que os tribunais têm entendido sobre a exclusão de sócio? Tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, amanhã, às 5h45 da tarde, no nosso projeto aqui da Advocacia Aplicada, nós vamos estar tratando sobre isso, sobre a exclusão de sócio. Como eu posso excluir um sócio da sua empresa? Ah, doutor, tem uma empresa, poxa, o cara não trabalha, não aparece, não quer mais fazer nada, está colocando em risco, está difamando a empresa, está agindo com dolo ao contrato social, ferindo os objetivos estatutários da sociedade, ferindo as regras de conduta, ferindo o compliance. O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com esse sócio? Existem mecanismos legais que podem ser adotados para você excluir esse seu sócio sem prejudicar mais ainda a tua empresa. Tá? Se você quer saber mais sobre isso, assista a nossa live de amanhã da Advocacia Aplicada. Nós estaremos trazendo como você pode excluir o sócio que está afetando a continuidade da tua empresa. Tá bom? Te vejo amanhã. Obrigado pela sua audiência. Mande aqui as suas dúvidas, seus questionamentos e nos vemos amanhã. Um grande abraço.